Muito bem, pessoal, tô chegando com mais notícias do Palmeiras aqui pra vocês. Separei mais dois trechos bem legais aqui pra vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Verdão e também sobre a preparação para a final do Campeonato Paulista. O Paulinho pode pintar como novidade na escalação de Abel Ferreira, então vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Do outro lado, o Palmeiras, que no Campeonato Paulista geralmente aproveita muito bem quando joga no Allianz Parque, perdeu para o Corinthians, não conseguiu criar um resultado favorável e agora vai precisar vencer na casa do adversário. Se ganhar por 1-0, leva para os pênaltis, precisa fazer um placar ainda mais elástico. E para isso, tem Maurício treinando, Paulinho reapareceu no campo e Vitor Roque sendo a cada dia mais entrosado com os companheiros. Desvantagem no jogo de ida, casa do adversário. Histórico recente ruim nos pênaltis. Fatores que pesam contra o Palmeiras em semana decisiva contra o Corinthians. Por outro lado, ninguém é tão bom em reverter momentos ruins, crescer na hora importante, quanto este Palmeiras de Abel Ferreira. Foi assim em todas as últimas decisões do Paulista. Viradas contra São Paulo, Água Santa e Santos nas finais. Agora o desafio é ainda maior. E nesta hora, fala a voz da experiência. Essas finais aí que disputamos, a maioria saímos atrás, né? Mas a gente sempre conseguia jogar o segundo jogo em casa. E esse ano tá diferente, né? O jogo vai ser fora. Não conseguimos o melhor resultado em casa, mas sabemos que era um jogo de 180 minutos. Sabemos que vai ser difícil, como eu disse, mas vamos lá com tudo, porque sabemos que é uma final muito importante e que para todos nós é mais um campeonato que vai ficar marcado aí, né, na nossa história. Então vamos ir com tudo para, se Deus quiser, continuar fazendo história nesse clube tão grande. Os dias livres entre um jogo e outro serviram e muito ao Palmeiras. Além da missão de entender o que aconteceu no Allianz Parque, para entrosar Vitor Roque ainda mais ao elenco. Ainda recuperar Gustavo Gomes, Paulinho e Maurício. O último, aliás, tem boas chances de ser relacionado. Um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, com 5 gols ao lado de Estevão, Maurício pode ser a novidade no segundo tempo da decisão. Logo depois do jogo que fizemos contra o nosso adversário em casa, que perdemos, eu já queria que estivesse o jogo logo, né? Mas depois que passa o tempo, sabemos que é importante, né? Ter esse descanso, procurar concentrar para o jogo. Foi uma semana de muito trabalho para chegar lá e fazer um bom jogo. Enquanto o Palmeiras trabalha totalmente concentrado na final do Paulista, a diretoria luta pelo que entende seus direitos. Após a reeleição de Edinaldo Rodrigues à CBF, a presidente Leila Pereira cobrou mudanças no futebol brasileiro. Quer que clubes paguem pelo que devem. Espera que discussões como a do fair play financeiro e clubes gastem de acordo com o que arrecadam avancem para a evolução do esporte. Clubes que atrasam salário, que atrasam imagem, porque aquele negócio, eles pagam em dia CLT e não pagam em dia imagem. Clubes que atrasam pagamentos de compromissos com outros clubes na aquisição de jogadores e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria um total distorção no campeonato. Então, isso é uma pauta extremamente importante. Eu sei que é sensível para alguns clubes que não pagam em dia seus compromissos, mas sem dúvida nenhuma nós vamos bater forte nisso. Porque o Palmeiras, a gente compete em igualdade de condições, não porque nós pagamos em dia os nossos compromissos, mas nós exigimos também que os outros clubes que competem conosco paguem também em dia, inclusive para o próprio Palmeiras, né? Tá aí a Leila dando seu recado e falando a gestora, Rona. Aliás, eu sei que agora mais importante do que essa batalha que não para por aí, da Leila, é se concentrar para vencer o Campeonato Paulista. Palmeiras em desvantagem, foi inesperado, mas na minha opinião, até agora, não foi o melhor campeonato estadual do Palmeiras. O time vinha bem, até com o Maurício, sendo um jogador de destaque, depois se lesionou. E o Palmeiras, na minha opinião, não encontrou seu melhor caminho, mas tem uma chance, a última, na casa do adversário. As lesões tiraram o Palmeiras do rumo certo, né? Com jogadores específicos ali, cada um no
na sua formação ali, fazia diferença no time do Palmeiras. Mas agora esse negócio da mamãe, negócio de dívida aí, se fosse há um tempo atrás, eu acharia que era só pro Corinthians essa espetada aí. Agora acho que é pra todo mundo, que o que tem gente devendo... É difícil, é bem raro um clube que não deva. Isso tem vindo à tona porque os dirigentes cobram, usam a mídia para divulgar, para tentar pressionar para que o pagamento das dívidas seja feito. E tem clubes, infelizmente, que arrecadam muito mais que outros, que podem contratar jogadores. Mas essa responsabilidade, você saber lidar com o aspecto financeiro, ela é importante. E tomara que isso não seja apenas discurso, que na prática as coisas melhorem. E ela está deitando e rolando na administração dela, porque ela está contratando um jogador com um preço absurdo, ela está trazendo peças espetaculares para o time dela, ela deixa as contas tudo bonitinho em dia, ninguém tem que reclamar, e ela tem assim o direito até de cobrar de uma situação ou outra. Então o Abel que abra seu olho, Abel, porque a mamãe pode cobrar porque ela paga um salário absurdo e ela tem ali a administração na mão dela. Tá todo mundo bonitinho e ela tá certinha em falar dos clubes que estão devendo também. E o Palmeiras também, né? Porque tem jogadores importantes que também disputam eliminatórias. Os uruguaios, o Richard jogou 90 minutos, né, na partida contra a seleção brasileira. E ainda tem Gustavo Gomes, né? Então o Palmeiras também com essa força-tarefa, Vinícius? Ou o Palmeiras nem vai contar com esses atletas? Não, Bruno. Um abraço pra você, pra Mário, pros companheiros no estúdio, fã de esportes. Conta e conta demais. Havia expectativa, a gente falou ontem sobre a dispensa dos 3 jogadores uruguaios que não participaram da relação da partida contra a Argentina na sexta-feira passada, mas os 3 foram relacionados para o jogo contra a Bolívia nesta terça-feira, o Facundo Torres, o Piquerez e também o Emiliano Martinez. Então o Palmeiras aguarda a situação desses 3 jogadores e também do Estevão, o Everton e o Richard Rios, se eles vão atuar, quanto tempo vão atuar, mas o Palmeiras aguarda esses 6 jogadores na quarta-feira aqui na Academia de Futebol para fazer o trabalho de recuperação e o Abel Ferreira conta com esses 6 jogadores na decisão. Dificilmente vai contar com o Gustavo Gomes e o Paulinho, você citou aí, o Paulinho que nem estreou ainda nesta temporada, mas está inscrito no Campeonato Paulista. Os dois estão fazendo trabalho no campo, mas ainda não iniciaram a transição com o restante do elenco, o trabalho de recondicionamento físico, onde dificilmente esses 2 jogadores vão participar da decisão na quinta-feira. O desfalque certo é o Marcos Rocha, que sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo. O Mike deve entrar na lateral direita. O Palmeiras está com o elenco fechado nesse primeiro semestre, mas pode chegar reforço para o Mundial de Clubes. A gente vai acompanhar então a entrevista da presidente Leila Pereira falando sobre isso. Nós contratamos 7 reforços, 7 reforços de peso. Vocês viram que foi a maior contratação, o Vitor Roque, a maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Foram 7. E vocês não param de me perguntar de contratações, mas estou brincando. Mas é claro que o Palmeiras está sempre, sempre atento ao mercado. Aí a Leila, ela já brincou sobre isso aqui, são 7 contratações, já trouxe o camisa 9 que a torcida tanto pediu e o último foi o Lucas Evangelista, que não pode disputar o Campeonato Paulista porque já disputou a competição pelo Bragantino. Daqui a pouquinho a gente volta então, Bruno e amigos, falando sobre esse time do Palmeiras. Será que pode ter mais mudanças além do Marcos Rocha? A gente fala sobre isso. Eu volto com vocês. A gente já pergunta isso para você então, Vinícius. Vem da informação. Vinícius Nicoletti, em frente ao CT do Verdão, trazendo informações também aqui no F360. Bom dia, Nicoletti. Fala, Bel. Bom dia para você, bom dia para os companheiros, fãs de esportes. Olha, certeza que lá do Verde também tem esse grito aqui. É quinta-feira. A gente já viu semana passada os muros, bilheteria ali do Allianz Parque amanheceram pichados. Claro que não é uma manifestação coletiva, mas é o sentimento coletivo que fica para a torcida do Palmeiras, principalmente depois de perder o primeiro jogo em casa. Todo mundo quer uma virada na casa do rival, que seria inédito na história aí da Neoquímica Arena e também do Palmeiras nesse confronto aí. O Palmeiras nunca foi campeão com uma virada nessa era do Abel Ferreira fora de casa. Já teve a virada 3 vezes no Campeonato Paulista, nas últimas 3 edições, mas sempre com a força do Allianz Parque. Dessa vez tem que ser fora de casa essa virada. Então esse é o sentimento também. O Palmeiras está treinando nesse momento, passou o final de semana também treinando, uma semana de preparação para esse jogo decisivo na quinta-feira e vai trazer como grande novidade a volta do Maurício. Ele está recuperado
da operação que ele fez no ombro, né? Se machucou no dia 16 de fevereiro e é uma grande opção para essa decisão. Fica até a dúvida, depois da evolução que ele teve aí nos treinamentos, se ele já começa jogando ou fica como opção para o segundo tempo. Os desfalques, o Marcos Rocha e também o Gustavo Gomes, os dois que estão com contusões musculares. E o Palmeiras monitora os 6 jogadores que estão disputando os jogos das eliminatórias sul-americanas. O Everton foi convocado agora, vai defender o Brasil contra a Argentina, mas deve ser reserva, não deve entrar no jogo. Na primeira rodada, só o Richard Rios entrou em campo. Ele deve entrar em campo também contra o Paraguai. O jogo é em Barranquilla. O Palmeiras já armou toda a operação para contar com o Richard Rios, inclusive com os corintianos, os paraguaios que vão defender o Paraguai nessa partida. E aí, a principal dúvida dos 3 jogadores uruguaios que vão jogar em Alto, na Bolívia. O Uruguai está treinando nesse momento. No jogo contra a Argentina na última sexta-feira, no Clássico, eles não foram nem relacionados para a partida e eles podem ser dispensados desse jogo na Bolívia. Então fica essa expectativa no Palmeiras. Eles vão treinar agora de manhã lá em Montevidéu e depois sai a lista, os relacionados para a partida, e se eles não forem utilizados, eles voltam aqui para o Palmeiras já nessa segunda-feira, que seria sensacional. Ainda treinariam na terça e na quarta-feira, mas se eles forem relacionados, vão defender o Uruguai. O Palmeiras vai armar todo o esquema para eles voltarem na quarta-feira. Vão contar com os 3 jogadores na quinta na decisão. E aí tem o Estevão e o Everton defendendo a seleção brasileira. Uma viagem curta aqui retornando de Buenos Aires. E aí o Palmeiras monitora esses 6 jogadores, mas torcendo exatamente para os 3 uruguaios serem dispensados depois do treinamento dessa segunda-feira. Vai sair a lista dos convocados. Então é uma situação inusitada. O Palmeiras vai fazer toda essa preparação sem esses 6 jogadores. O Everton treinou semana passada, integrou a seleção no final de semana, substituindo o Alisson, mas vai ser uma preparação sem 6 jogadores, sem meio time. Por isso toda essa dificuldade. O Palmeiras, como eu disse, vai tentar essa virada fora de casa. Seria o 11º título. Aí seria o maior treinador com mais títulos da história do Palmeiras, ultrapassando o Oswaldo Brandão, mas com essa situação nova para o Abel Ferreira. Buscar uma virada fora de casa. E a questão, qual será a postura do Palmeiras na Neoquímica Arena tentando essa virada fora de casa? É o que a gente vai acompanhar. Abel. Obrigado, Vinícius. Nicolete, trazendo informações do Palmeiras. Depois da Lili Nascimento com as informações do Corinthians, a gente já vai direto para o Rio de Janeiro. Então é isso aí, né, pessoal? O Verdão de olho aí nos jogadores que estão na seleção aí, porque o Verdão tá confiante da virada para cima da Neoquímica Arena no Corinthians aí. Eu também acredito, o Palmeiras tem mais time que o Corinthians, né? O Corinthians praticamente suportou a pressão do Palmeiras. Infelizmente o Palmeiras não estava conseguindo fazer gol e o Verdão parece que vai pro tudo ou nada aí para conseguir essa taça aí do Campeonato Paulista, né? O tetracampeonato. Então, fora que o Verdão também tem um ano muito corrido aí. Vai ser um ano bem interessante. Tem o Mundial da FIFA, tem Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Então, tem muitas competições aí pro Palmeiras jogar, né? Então, começar com o título paulista aí seria começar o ano aí com o pé direito, né, galera? Mas o Verdão tá preparando aí, eu tenho certeza que vai ser campeão paulista, independente aí se vai ser dentro da Neoquímica Arena ou não, galera. Então eu vou ficando por aqui, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!